Tá pensando. Ah, começou. Bom dia a todos e todas. Hoje a reunião do departamento fica a cargo do setor de reprodução humana. Eu tenho o prazer de receber o professor Dr. Rui Alberto Ferriani, que é chefe do setor de reprodução humana e é diretor da nossa faculdade. E o tema não podia ser mais interessante que a dilemas em reprodução assistida. Eu acho que tanto quem trabalha na área como quem não trabalha na área é surpreendido por essas perguntas, né? Muitas vezes em reunião de família ou de outro colega. Então, eu acho que vai ser bem proveitoso para todos e inclusive para as pessoas que vão assistir essa aula depois. Professora, o microfone é seu e obrigada por aceitar o convite. Obrigado, Carol. Bom dia, pessoal. Realmente esse tema, nós vamos ter o ano que vem uma reunião em São Paulo dos dinossauros da reprodução, né? E, felizmente e infelizmente, eu faço parte desse grupo desde que se iniciou. Nós fomos o primeiro serviço público em reprodução e eu posso dizer que eu estou vivendo essa história. O meu pós-doc foi em Cambridge, exatamente no momento que a Louise Brown tinha nascido, na Bornhall. Então, a gente vem vivendo uma série de conflitos. E a nossa visão, a parte de ficar muito feliz com os avanços, né? A gente sempre tem uma visão muito ética e muito crítica de tudo que se faz. Que as pessoas, às vezes, avançam bastante, mas se esquece que todos os nossos atos têm consequências. Então, eu acho que a reprodução concedeu o único Nobel na área de ginecologia, que foi para o Bob Edwards, e ela permitiu a dissociação de reprodução e sexo, que em 1961 já tinha acontecido com a pílula anticoncepcional, que permitia ter sexo sem reprodução. Com a fertilização in vitro, que foi em 1978, permitiu-se reprodução sem ter sexo e permitiu-se a participação de terceiros nesse processo. Então, a fertilização in vitro surgiu em 78, a ICSI em 92, depois veio o congelamento, o óvulo, o embrião, e o diagnóstico genético dos embriões. Essas são as tecnologias bem claras que foram um marco ao longo da história da reprodução assistida. E com isso surgiram uma série de situações que a sociedade sempre vem fazendo. Eu participo da Câmara do Conselho Federal de Medicina e frequentemente nós só temos a resolução do Conselho. Felizmente nós não temos leis que nos regem, porque as leis são muito estáticas, mas nós temos uma resolução, e eu diria que a nossa resolução hoje em relação ao mundo é uma das resoluções mais avançadas que nós temos, que permite aí doações, substituição, uma tendência do adiamento da maternidade. Um grande avanço é a preservação de fertilidade, que, seja por razões oncológicas, seja por razões sociais, ela assume um papel muito importante hoje. O diagnóstico pré-implantacional, e nada mais natural do que um casal que vai engravidar querer a criança perfeita. Quer dizer, ele quer fazer todos os métodos como um bom pré-natal. O que eu digo é que nós fazemos na reprodução um pré-natal, que é a tentativa de ter uma criança perfeita nesse processo. Então, as famílias mudaram, foram criadas pelo tratamento de infertilidade, com os processos de doação, de óvulos, sêmen, útero, substituição, e foram criadas, então, as famílias por razões sociais que a tecnologia vem permitindo, dos transgêneros, com as idades avançadas, famílias lésbicas, gays, e isso tem surgido demandas que frequentemente a gente tem que estar pensando nela, porque quando a gente acha que esgotou o assunto, de repente, eu sou da Câmara do CRM e na Câmara do CFM, de repente vem uma demanda da sociedade que nos surpreende, e a gente tem que parar e pensar, porque a tecnologia permite, mas muitas vezes a gente tem que pensar num aspecto crítico. Então, o número de indicações, que era clássica, o primeiro bebê de proveta foi por uma lesão tubária, tirou o óvulo, fecundou in vitro, transferiu o embrião para o útero.
Beleza, só que isso demorou anos para se chegar nisso, tanto é que foi a razão do Prêmio Nobel, com uma taxa baixa de sucesso. O número de tentativas foram mais de 100 tentativas antes de se chegar na Louise Brown, que nasceu. Então, o número de indicações aumentou e os resultados, obviamente, melhoraram. E o que é muito importante, nós temos dois grandes problemas na reprodução assistida, que é a síndrome da hiperestimulação e a gestação múltipla, que são os chamados efeitos colaterais, que, num serviço ético, seguro, ele tem que ser tendência zero de ambos esses efeitos colaterais. Essa é o que a gente almeja, nem sempre se consegue. Mas a boa notícia hoje, que em termos de mundo, no mundo todo, 97% das crianças nascidas pós-fertilização in vitro já são de gestações simples. Viu, Geraldo? Essa é uma boa notícia, que a gente sempre, desde o começo, sempre teve medo, a obstetrícia sempre nos amparou quando gerávamos as gestações múltiplas aí, e isso tem que acabar. Nós temos que hoje atuar de uma forma mais segura, assim como a síndrome da hiperestimulação, porque nós estamos lidando com uma paciente jovem, geralmente sem uma doença importante, e nós não podemos submetê-la a um risco muito excessivo. E aí surgem, então, os limites. Eu acho que o principal ponto que nós enfrentamos hoje na infertilidade é o reconhecimento da infertilidade como doença. E veja, ela afeta 1 em cada 6 pessoas. E os impactos sociais e psicológicos são devastadores na vida individual e familiar de uma pessoa, de um casal, de uma família. Isso é um dado muito importante. As consequências nos países pobres, mais uma vez, são piores do que nos países ricos. E ela foi reconhecida como doença em 2009. Mas ainda hoje nós temos muita dificuldade no reconhecimento de infertilidade, a clássica, eu não estou dizendo nem a das famílias modernas, das demandas modernas, mas a infertilidade, que é a dificuldade da concepção de um casal, ela não é ainda muito reconhecida como uma doença. E os direitos reprodutivos são claros. Todo ser humano tem o direito de ter os melhores meios, né, para concepção, para ter sua saúde física e mental, e os casais têm o direito de decidir o número, o tempo e o espaçamento. Por isso que os dois grandes avanços na nossa área, a anticoncepção e a reprodução assistida, elas vêm ao encontro dessa necessidade básica de um indivíduo, que é o bem-estar, saúde, bem-estar biopsicossocial. E a infertilidade pode prejudicar esses direitos e portanto, um direito individual, familiar, constituir uma família na hora certa e não ter as gestações indesejadas. E vejam aí, gente, a prevalência de infertilidade, isso aqui ao longo dos anos, dividido por faixa etária. E, independente da faixa etária, há um aumento da infertilidade feminina globalmente. Esse é um dado alarmante. Quer dizer, além da preocupação da infertilidade que sempre existiu, ela vem aumentando, independente da idade, e se vocês forem ver na masculina, também, principalmente aqui nos mais jovens, nas últimas décadas, ela já vem aumentando também. E esse passa a ser, então, um problema de saúde pública, porque sempre se compara, não, a anticoncepção ou qualquer outra doença tem impacto em saúde pública. Infertilidade tem, sim, impacto em saúde pública, e ela deve ser reconhecida como tal. Por quê? Porque ela tira a saúde, o efeito é devastador nos indivíduos. Eu participei recentemente de um board internacional para discutir alguns dos problemas da infertilidade. E nesse board, aqui, esse é o grupo de professores de diversas regiões do mundo, 5 pontos são os pontos marcantes em relação aos desafios reprodutivos. O primeiro é isso que eu falei, reconhecer a doença e mais, prevenir a doença. Num país pobre, mais importante ainda a prevenção da doença. E o segundo problema, que é extremamente grave, esse é um dos problemas de maior inequidade social, o acesso ao tratamento da fertilidade. Nós temos hoje uma grande dificuldade, uma assimetria nesse acesso.
O suporte emocional dessas pacientes é algo super importante, os cuidados adicionais, e aí entram questões éticas, religiosas e culturais. Exatamente num fórum como esse que eu participei, a gente vê as demandas muito marcantes, né, e diferentes, principalmente nos países do leste europeu, nos países da Ásia, em relação à Europa Ocidental e a Estados Unidos e América Latina. Então, esses são os pontos hoje que a gente considera cruciais no atendimento dos direitos reprodutivos das pessoas. E olhem esse dado que é marcante, em azul, 2020, e nas bolinhas, 2000, a idade média do primeiro filho conforme o país. E vejam como ela vem subindo num período aí de 20 anos. Então, esse é um fato marcante, todos nós conhecemos, mas é um fato real. E ele acarreta problemas, sim, médicos, que é o adiamento da maternidade. E vejam o que começa a gerar preocupação em termos de saúde pública e em termos de população, que está diminuindo o número de nascimentos nas diversas populações. Então, a partir do momento que você tem menos nascimento, mais perdas e menos nascimentos, você começa a ter uma dificuldade da população produtiva. A China está vivendo esse momento, a China voltou a apoiar fertilização in vitro. Israel paga indefinidamente os ciclos de fertilização, quantos forem necessários. Porque hoje nós temos, em termos mundiais, um aumento da população muçulmana, que não há restrições do número de filhos, enquanto que todas as populações ocidentais estão tendo uma diminuição do número de filhos. E aí, gente, vem um fenômeno inexorável da natureza. Olhem aqui, idade da mulher e euploidia em vermelho dos óvulos humanos. Essa curva, ela é inexorável. E a sociedade está tentando mudar essa curva, porque é a euploidia do que é produzido. Então, vejo qual é a idade ótima para se engravidar. Ela vem dos 25 aos 35 anos. Essa curva, realmente, ela muitas vezes é dramática para as necessidades da nossa sociedade. E as consequências de se adiar isso, aqui vejo consequências em relação a alterações, né, anormalidades cromossômicas, conforme a idade, elas são gritantes, principalmente na idade da mulher, mas hoje nós já temos uma preocupação com a idade do homem também. Então, o que nós vemos na sociedade? Diminuição do desejo de filhos, do número de filhos, e, portanto, um crescimento populacional que começa a ficar, já em alguns países, e no Brasil, inclusive, negativo. Crescimento populacional negativo significa falta de população que gera riqueza no futuro. Então, os países estão enfrentando esse problema com o adiamento da maternidade. Por outro lado, tem um lado positivo nisso. Nós estamos fazendo famílias, permitindo famílias em quem não tinha oportunidade de ter. E a história, que é um desejo natural, de ter a escolha de uma criança saudável. Mas aí vem a questão do acesso. Esse é o número de centros de reprodução humana no país, dados atuais. Hoje nós temos 192 centros de reprodução humana no país. Nós fazemos no Brasil cerca de 40 mil ciclos. Houve uma oscilação no período da pandemia, mas vejam que é uma distribuição extremamente assimétrica e mais assimétrica. Dos 40 mil ciclos, menos que 5% são ciclos de serviços públicos. Nós temos cerca de 192 registrados na Anvisa, centros, e eu diria de 6 a 8 centros públicos, que respondem por cerca de 5% dos ciclos. Então, essa é o fenômeno de maior desigualdade social, porque quando você dá uma notícia para um casal que tem jeito, por exemplo, eles querem um filho, e tem jeito com técnicas de reprodução, se esse casal tem dinheiro, ele vai ficar super feliz e vai na conquista daquele sonho. O casal que não tem dinheiro vai se sentir num momento devastador na sua vida se ele não conseguir acesso ao serviço público. Então, essas consequências, e aí relatos, vários trabalhos já mostrando,
que as pessoas sacrificam muito da sua vida pessoal para tentar o sonho de ter filho. Vende a bicicleta, vende a casa, vende o que tem para se submeter a um tratamento e conseguir esse sonho. E o que é mais grave, muitas vezes eles fazem isso com probabilidades mínimas de concepção. E aí vem a questão ética do médico decidir quanto que vale a pena tentar ou não tentar um procedimento. Então, isso aqui é um índice que tenta ver a renda anual disponível e quanto custa de um casal e quanto custa a porcentagem de um tratamento de fertilização in vitro. Então, vocês vejam que no Brasil, na renda anual de boa parte da população, quase 50% fica comprometido da sua renda anual por um ciclo de tratamento de reprodução assistida. Então, é um compromisso importante que a pessoa vai sacrificar outras coisas em função disso. A nossa lei prevê isso desde 96. Todos os métodos de concepção e anticoncepção deveriam ser oferecidos. Só que essa lei não é cumprida no item concepção. Ela é cumprida muito bem hoje, melhorou muito no item anticoncepção, com o fornecimento dos serviços públicos hoje de métodos contraceptivos mais eficazes, principalmente os não orais, mas do ponto de vista do SUS não reconhece. E os serviços públicos que existem, como o nosso, que foi o pioneiro, eles existem por resiliência e por resistência, no final das contas. Então, a boa notícia é que realmente a FIV triplicou nos últimos 20 anos, tem um número enorme de crianças no mundo, e olhem esses dados, quer dizer, hoje se acredita que 2,7% dos nascimentos são pós-reprodução assistida. Há países, como os nórdicos, que 6% da população vem de fertilização in vitro. Então, tudo que a gente faz na fertilização in vitro pode ter um impacto já populacional, já porque é uma população muito grande em relação a isso. E para 2100, prevê-se aí cerca de 300 ciclos. E como é que a gente faz as artes aqui no laboratório, né, faz esse tipo de coisa, e muitas vezes as pessoas esquecem que todos os atos podem ter consequências. Então, quando a gente vai ver as crianças pós-reprodução assistida, as que nascem após transferência de embrião a fresco, existe uma maior incidência de parto pré-termo e de baixo peso. As que nascem após congelamento, tem mais criança GIG e de mais alto peso. Consequências disso, totais, nós não sabemos. Mas vejam, o que nós fazemos dentro do laboratório certamente tem impacto na vida adulta, na vida intraútero, no período neonatal e na vida adulta dessas crianças. E isso tem que ser lembrado, porque você não vê o efeito imediato no laboratório. Mas existe, sim, repercussões. Existem defeitos dessas crianças. Eles são maiores na FIV. É lógico que existem vieses da população. Hoje, engravida filhos de casais que, muitas vezes, a seleção natural não permitiria que eles engravidassem. Mas não deixa de ser uma técnica que gera alguma preocupação. E vejam até aumento de riscos cardiovasculares em crianças nascidas após reprodução assistida. Então, é um dilema. Eu não vou fazer por causa disso? Não é verdade. Mas a gente tem que lembrar que isso pode ter consequências. Um trabalho recente mostrou nas mulheres pós-tratamento de fertilidade risco de hospitalização por AVC em 12 meses. E não se consegue a explicação muito disso. Mas vejam que nós estamos interferindo em situações, e esse risco já está evidente, até 30 dias após parto. Mulheres com endometriose, que respondem por boa parte da nossa população, quando engravidam, têm maior risco de prematuridade, maior chance de pré-eclâmpsia e são consideradas gestação de alto risco. No ovário policístico, a mesma coisa. Uma paciente com ovário policístico que engravida tem mais gravidez de risco. Vejam as morbidades associadas à gravidez do ovário policístico. Então, quando nós estamos tratando essas mulheres por problemas de infertilidade, nós temos que olhar para tentar prevenir e entregar um bom pré-natal para essas pacientes. A gestação, a própria técnica de reprodução assistida não aumenta o risco gestacional na SOP, mas a gravidez na SOP tem todos esses riscos obstétricos aumentados.
E só para vocês entenderem, esse trabalho recente mostrou a concentração de HCG no dia do teste, e ele viu que quem tinha alto HCG tinha mais pré-eclâmpsia no futuro. É um trabalho isolado, mas já tem outros, mas só para mostrar aqui os efeitos da placentação que acontecem após a transferência de um embrião congelado ou a fresco, eles provavelmente vão se refletir na morbidade obstétrica subsequente, porque a placentação é o que define principalmente questões da pré-eclâmpsia. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter no aspecto preventivo dessas pacientes. Vejam, hoje nós fazemos muito congelamento, que para nós é muito prático, e as pacientes muitas vezes pedem o congelamento. Mas esse grande estudo já mostrava que quem congela e transfere embrião congelado versus quem transfere embrião a fresco tem mais GIG e mais doença hipertensiva. Então, tem que tomar cuidado quando você apresenta opções como a história do Frisol e na ovário policístico, por exemplo, na síndrome dos ovários policísticos, que nós temos o risco de hiperestimulação, nós temos adotado muito a conduta de congelar e fazer a transferência no ciclo subsequente, para tentar evitar a síndrome da hiperestimulação. E você tem, então, pontos favoráveis nisso. Você vai evitar menor risco de hiperestimulação e nessas pacientes os resultados são melhores. Mas, por outro lado, quando você introduz e tem hoje colegas que fazem em 100% dos casos, Frisol, não só no ASOP, mas em 100% dos casos. E a evidência científica não é boa para isso, porque você está introduzindo mais morbidades para essas crianças quando se adota uma política dessa. Então, é isso que é importante ter essa visão crítica. É ótimo fazer Frisol, concordo, mas hoje nós identificamos o Frisol mais na população de risco, principalmente ovário policístico. Fazer em todas as pacientes, como é política de muitos colegas um pouco desavisados, ele pode estar introduzindo variáveis que têm repercussões no futuro. Então, nós temos que olhar na infertilidade nos cuidados pré-concepcionais, ajudar a engravidar e depois orientar a gravidez como sendo uma gravidez de risco para essas mulheres. Esses são fatos muito importantes. E por isso que num consultório, antes da paciente engravidar, toda consulta ginecológica tem que ter o foco da história da reprodução, se ela pretende engravidar, quando ela pretende, se ela sabe dos riscos de adiar. Fazer o clássico, orientações de hábitos de vida, preventivo, prevenção de DST, e fazer as orientações sempre reprodutivas. Perguntar sobre o futuro conceptivo da paciente, o que ela faz de anticoncepção para que a gente atinja o modelo ideal, que ela tenha o filho no momento certo e o número de filhos que ela quer. E por isso a ação tem que ser preventiva. Esse quadro que é antigo, ele reflete os nossos aspectos de prevenção. Quer dizer, os hábitos de vida, o peso corporal, as DST e a idade avançada da mulher. E no consultório geral do ginecologista, no posto de assistência primária, no posto de saúde, dá para fazer sempre conversar sobre isso, atentar para a idade do casal e hábitos de vida e fazer esses aspectos preventivos e pré-concepcionais, otimizando a fertilidade natural, fazendo uma propedêutica mínima, que é super simples e dá para fazer em consultório, e dá para fazer em consultório também induções de ovulação e até, em alguns casos, inseminação. E o que é importante, encaminhar no momento certo. Encaminhar precocemente vai gerar atos desnecessários, encaminhar tardiamente vai gerar resultados piores. Esse é o momento. Quais as razões para a gente encaminhar a paciente para o especialista? A idade avançada, sem dúvidas, de ter uma obstrução tubária, ter alteração seminal. Às vezes a gente vê as pacientes retidas no consultório, muito tempo, e tem lá uma alteração tubária marcante, e às vezes o colega fica fazendo uma indução de ovulação e perdendo tempo. Se ela já tem um teste de reserva, aí surge uma outra variável, que é um dilema. Hoje a NH faz parte de uma rotina propedêutica. Isso é muito controverso, porque a gente tem visto
muita iatrogenia em cima do exame. Faz um exame e depois fica procurando uma clínica. O AMH está um pouco nisso. A gente tem que saber interpretar uma dosagem de AMH. O AMH não define o futuro reprodutivo num casal não infértil. Ele define a resposta ovariana daquele casal após uma indução, mas não totalmente o destino reprodutivo. Se ela já tratou, né, isso são motivos, e a própria endometriose são motivos para ir em consultório. O que é mais importante ainda, o que não deve ser feito, operar desavisadamente. Quanto menos se operar, ou operar com bom planejamento, no aspecto conservador, não fazer indução por muito tempo nessas pacientes, isso é importante, e ficar retendo a paciente quando já tem uma clara indicação de fertilização in vitro. Então, estão aí claras as orientações pré-concepcionais, que é um pré-natal. O ideal é que a gente tenha o controle de doenças maternas, principalmente, por exemplo, o ovário policístico. Hoje se recomenda um teste de tolerância à glicose antes dela engravidar, dessa paciente, que é uma paciente frequente na nossa clínica, e qualquer outra morbidade, o ideal é uma gravidez planejada. O tempo de tentativa é um tempo importante, vocês sabem que o prognóstico depende desse tempo de tentativa, e a gente diminui esse tempo conforme a idade. Então, essas são as duas variáveis quando se fala em engravidar. Tempo que está tentando e idade da mulher. São marcantes e definem prognóstico dessas pacientes. E uma mulher com 40 anos, as suas chances são pequenas. Vejam que a propedêutica mínima dá para ser feita em todas as pacientes. Isso em qualquer posto de atendimento primário ou secundário ou em consultório geral. É uma propedêutica muito simples, mínima. E vocês vão ver um arsenal de procedimentos que eu coloco aqui, que muitas vezes são colocados, principalmente pelo marketing, que hoje não fazem parte de indicação, exceto em casos individualizados. Então, eu nem vou falar muito deles, mas são fatos marcantes que geram ansiedade e geram gasto. Inclusive, nos casos de falha de recorrente de implantação, esse guideline da ASH recente mostra, vejo que luz verde é muito pouca coisa. A maioria é vermelho, que não tem indicação, e ainda em situações de pesquisa, algumas situações isso em falha recorrente. Eu não estou me referindo a um casal que chega como primeira tentativa, querendo engravidar. É muito pouco exame que se precisa, e se precisa fazer uma orientação adequada. E sempre nós temos que discutir sobre o congelamento, mas da mesma maneira, não fazer pode causar arrependimento futuro, mas tem que se falar que congelamento não é igual a ter filho no futuro. Você tem uma chance de 4, 5, se for otimista, 8% de nascimento por óvulo. Quantos óvulos uma mulher produz? Na média, 8, 10 óvulos. Então, as mulheres, às vezes, chegam com 40 anos, vêm congelar, que eu quero resolver o meu problema. E ela vai produzir 4 óvulos. A sua chance de ter um nenê é muito pequena. E o problema é ela ficar iludida com isso e não tentar outros métodos naturais. Então, é importante que a gente fale a realidade dessa paciente. Quer dizer, um nascimento para cerca de 20 a 25 ossos, nascimento vitrificado. Veja que não é um número real da natureza. E quando se pergunta, então, qual é a minha chance de engravidar, vejam, aqui no próximo mês, um casal que está tentando filho, tem uma mulher jovem, 3 meses tentando. Numa próxima relação, ela tem 18% de chance. Uma mulher que está 24 meses tentando, tem 40 anos, numa próxima relação, ela tem 1% só de chance. Numa situação, por exemplo, que é muito frequente, há 1 ano tentando, uma mulher de 35 anos, 6%. Então, essa é a pergunta que a gente sempre faz para essas pacientes. Preciso fazer alguma coisa? Olhe qual é a sua chance de concepção natural, que esse quadro representa. Conforme essa chance, uma inseminação, eu dou uma chance de 10%, uma fertilização, isso é importante,
Vejam a chance de uma fertilização que vai diminuindo com o número de tentativas, mas ela vai ficar em torno de 35%, 40% na primeira tentativa, e tendo embriões com os próprios óvulos aqui, ela chega a 60%, 70%. Então, um fator prognóstico mais determinante é o número, se vocês forem ver aqui, é o número, a taxa de nascimento no primeiro ciclo, 30%. Na segunda tentativa, 25%. Terceira tentativa, 22%. Por isso que ainda as chances são consideráveis até 5, 6 tentativas. E começa a cair substancialmente depois de 15%. Depois de 9 tentativas. Então, é importante a gente falar para ela qual é o seu prognóstico, quais as chances que ela teria, se vale a pena tentar. E esse número é trágico, mas é importante. Uma mulher, para produzir um blastocista euploide, ela precisa de uma média de 11 folículos na idade de 39 a 40 anos. Uma mulher de 42 anos, ela precisa de cerca de 18 folículos para produzir um blastoeuploide. Esses são os números do funil reprodutivo. Vejam, de folículo tem que ter óvulo maduro, tem que fertilizar, tem que produzir blastocisto, faz uma biópsia, tem que ter euploide, e um blastoeuploide que eu transfiro, eu dou uma chance de 50% a 60% de gravidez. Então, esse número que eu deixei até mais tempo, ele tinha que estar num quadro do consultório, porque as pacientes vêm e elas não olham esses números, elas não querem ver isso. Essa realidade que é uma limitação reprodutiva dela. E entre esses dilemas todos que a gente tem, quer dizer, até quando tentar, nós temos hoje uma questão importante, que é o descarte de embrião. Vocês vejam que nós temos hoje, se vocês entrarem no CISEMBRE, no Brasil, 284 mil embriões congelados. Esses números vira e mexe aparecem na imprensa, e aí o pessoal fica nervoso com isso. E nós temos uma dificuldade muito grande de doação de embrião. Porque as normas para doação hoje são muito restritas. Então, o acúmulo de embriões é muito grande. Nós conseguimos mudar o ano passado a resolução do Conselho e tiramos qualquer afirmação sobre descarte. Então, não está nem proibido e nem permitido o descarte de embrião. E com isso, após alguns pareceres jurídicos, e nós temos o apoio da Procuradoria do HC, nós temos permitido o descarte de embrião. Porque o Conselho Nacional de Justiça diz que não é competência de um juiz julgar isso, e sim do médico. E eu sempre lutei por isso lá no CFM, que quem tem que tomar a decisão médica é o médico, e não o juiz. E o CFM tinha transferido aos juízes essa decisão de descarte ou não. Eu acho que essa responsabilidade é nossa. É importante não ter sucesso, e vocês vejam, a chance de sucesso é sempre menor do que a de insucesso, certo? Isso é importante. Uma paciente que entra no tratamento, ela tem que ter noção que a sua chance de sair com o filho, pelo menos 2/3 das pacientes, em média, saem sem filhos depois de iniciar um tratamento de reprodução assistida. E a gente tem que tomar cuidado na ilusão dessas pacientes. Falar para ela que seu prognóstico é ruim, é melhor desistir. Mas se tem prognóstico, tentar novamente. O problema é o acesso a esse tipo de tratamento. E quando a gente coloca a situação de favorecer essas pacientes, nós introduzimos essas duas variáveis que envolvem terceiros, a doação de óvulos e o útero de substituição. E isso tem me gerado muita preocupação nos nossos conselhos, porque a par da gente querer resolver o problema de quem não está conseguindo filho, que vai precisar de um óvulo doado, um sêmen doado ou de um útero substituído, nós estamos envolvendo terceiros que, por si, são pacientes também e que têm problemas. E isso, muitas vezes, é esquecido. Na nossa legislação hoje, a doação foi introduzido ano passado a possibilidade de doar de parentes até 4º grau, senão tem que ser uma doação não comercial e não lucrativa. E esse é um grande ponto que a nossa sociedade está furando a toda hora. Primeiro que é super preocupante você fazer doação de parente, porque isso pode gerar repercussões no futuro. E esse é
um outro demanda, um dilema que vários casais, principalmente homoafetivos, vêm, que eles querem fazer mix de óvulo, mix de espermatozoide ou mix de embrião. Ela tem um embrião de um óvulo de outro e quer transferir, por exemplo, duas origens genéticas diferentes na mesma gestação. E isso, eu fui o responsável diretamente por colocar esse item 11 aí. É obrigatório que toda criança tenha a sua rastreabilidade genética. Por exemplo, fazer mix de espermatozoide de um casal masculino, você até pode produzir um embrião de um embrião de outro, e depois transferir em tempos diferentes, sem problema algum, mas não transferir dois embriões misturados ou colocar o espermatozoide e cada um deles fertiliza. No útero de substituição, também é permitido em parentes. Fora isso, nós estamos hoje no CRM em São Paulo, cerca de 30 casos por mês de pedidos desses. E por que nós temos tantos casos disso? Vejam, esse para mim é o problema mais sério na reprodução assistida. A França, que sempre foi muito avançada, pôs em lei que é proibido o útero de substituição, e está na lei que é permitido fazer para casais homo feminino e não é permitido para homo masculino, porque precisaria de um útero de substituição. Só para vocês verem que o impacto, vários países não permitem isso. E realmente o útero de substituição é extremamente preocupante. Houve um turismo reprodutivo muito grande na Índia, a China também colocou como proibido, e nós temos um comércio muito grande em relação a isso. Essa é a preocupação. Olhem os casos que a gente pega lá no CRM. Um casal homoafetivo masculino, geralmente estrangeiros, tem tido muito caso. Existe uma agenciadora em São Paulo que está pegando o útero, e a doadora do útero, a cedente do útero, é uma menina de 22 anos, pobre, manicure, a gente vê vários casos desse, e que quer altruisticamente doar o seu útero, ceder o seu útero para aquele casal. Então, isso é claro um comércio ilegal de órgãos, que nós estamos tentando combater, nós estamos entrevistando essas mulheres, mas é uma necessidade muito grande da sociedade. Para vocês entrarem na página, vocês vão ver, realize seu sonho. E essa que deu uma entrevista aí, só para vocês verem o dilema, a controvérsia desse fato. Essa mulher, alguns colegas, isso foi postado no nosso grupo do CRM, e teve colegas que falaram, olha, que legal, ela está... Depois do Faustão, ela está sensibilizando a doar o óvulo. Mas essa mulher refere que ela já tinha doado 8 vezes e, certamente, ela está vivendo disso. Então, é uma exploração de uma população mais pobre. No útero de substituição, quais os cuidados que se tem com aquela mulher que está cedendo o útero? Então, uma mulher, por exemplo, que tem uma criança já, hoje nós pusemos, isso foi um outro, para ser útero de substituição, tem que ter filho, porque antes não tinha essa exigência, e vocês sabem do risco obstétrico dessa paciente, e depois ela pode não engravidar mais, então nós introduzimos essa variável, mas nós estamos querendo fechar mais ainda isso. Porque, veja, tem uma família, uma criança de, por exemplo, 6, 8 anos, vê a sua mãe grávida, os seus colegas sabem que ela está grávida, e de repente essa criança sumiu, certo? Ela cedeu o útero. Qual o impacto em cima dessa criança? Ou, se for um adolescente, qual o impacto? Nós não sabemos isso. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. A gente tem, deixa eu só passar, finalizando, quer dizer, os cuidados éticos, nem tudo que pode ser feito deve ser feito. Eu acho que essa é a preocupação maior. E os desejos individuais, todos os meses nós temos desejos da sociedade muito grande, e nós temos que seguir sempre o princípio da beneficência e não maleficência. Quando eu falo em princípios desse tipo, nós temos que lembrar que uma paciente infértil ou qualquer pessoa que deseje ter filhos, ela é uma situação de vulnerabilidade emocional e muitas vezes social. E o médico, cabe a ele julgar os seus princípios de beneficência e não maleficência. E quando eu falo julgar, não só de quem está ali sendo tratado, mas de quem está doando, das famílias que estão doando óvulos, espermatozoides e útero. Tá?
das crianças que vão gerar nessas famílias. Então, esse é o cuidado. Nós já tivemos aqui um caso que a nossa psicóloga relatou, que como pode a situação familiar, um marido chegou num churrasco de família e falou: quem é que vai doar o útero aqui para minha esposa que precisa ter isso? Então, gera um mal-estar familiar que é muito preocupante. Então, essas são assim as preocupações do que é autonomia da paciente, do desejo da paciente, o que é a responsabilidade médica, que é o nosso dever, ver os riscos envolvidos e ver o futuro da criança com as evidências científicas disponíveis. Então, era esse o que eu queria falar. Deixa eu parar a apresentação, Carol. Professor, eu queria agradecer a brilhante palestra. Eu queria, enquanto as pessoas aí